E aí galera do Acesso Cultural, eu sou o Felipe Bertini, eu faço o personagem Pedro aqui na peça Querido Amigo. O Pedro, ele é um personagem muito assim alegre, pra cima, e ele é o melhor amigo do Bernardo, e ele está encarregado nessa trama de abrir os olhos do Bernardo, fazer ele encarar esse problema, entre aspas, que ele vai passar de frente e da melhor forma possível. Ele tenta orientar o amigo e abrir os olhos dele. E também não é só isso, ele passa uma mensagem para todas as pessoas que elas não podem ter medo do que elas são, que ele mostra isso porque ele não tem medo de assumir o que ele é, de mostrar para as pessoas o que ele é. Então ele passa essa mensagem que você, independente do seu gosto, de tudo, você tem que assumir isso. Se você não está fazendo mal para ninguém, você tem que se libertar dos seus medos, de qualquer coisa e seguir a sua vida em frente, que assim dá tudo certo. Mas também ele tem seus problemas, né, como todo mundo, e ele guarda isso muito pra ele e vai ficar como surpresa para vocês descobrirem. E o que ele tem em comum comigo, essa é um pouco difícil, mas eu acho que a criatividade, o jeito que ele sai das situações, eu acho que é o que ele tem mais em comum comigo, assim, a criatividade e a agilidade para resolver as coisas. É isso aí, valeu! Eu sou Ivo Éter e estou vivendo o Bernardo. O Bernardo é um personagem incrível porque ele é a junção de muitas pessoas dentro de um cara só. Na verdade, quem nunca passou pela situação de se apaixonar por uma pessoa que não queria estar apaixonado, né? Eu sei lá, eu acho que a minha primeira situação foi uma professora da escola, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. É o primeiro amorzinho platônico que a gente tem, né? E daí depois vem a adolescência, você acaba conhecendo pessoas, às vezes se apaixona pela pessoa certa, pela pessoa errada, enfim. O que acontece? O Bernardo acaba se apaixonando pelo melhor amigo, alguém que ele convive há muito tempo, eles vivem fazendo coisas juntos, agora resolveram dividir o mesmo apartamento e ele se descobre apaixonado. E é claro que ele não quer viver uma coisa dessas, né? Isso muitas vezes gera conflito, deixa a cabeça confusa, mas enfim, em meio a situações cômicas e outras um pouco mais românticas, ele arruma um jeito de resolver essa situação, de lidar com essa situação. Então muitas pessoas vão se identificar com esse personagem forte que é o Bernardo. O que temos em comum? Eu acho o Bernardo um cara orgulhoso, mas ao mesmo tempo ele é estrategista. E eu me sinto um pouco estrategista, sabe? Eu gosto de planejar antes de executar, porque aí o bote é certeiro. Eu acho que isso eu tenho em comum com ele. Então essa determinação, quando você quer realmente alcançar alguma coisa, chegar em algum lugar, eu acho que isso é muito forte no Bernardo e é o que mais temos em comum. Tudo bom? Sou Iago Cinciani. Estou dando vida ao Cristiano. O Cristiano, ele é um cara bem alegre, batalhador também. Ele praticamente sempre teve o Bernardo ao seu lado quando era pequeno, era como se fosse o sidekick dele, tipo o Robin pro Batman, mais ou menos isso. Sei lá, foi uma analogia que eu consegui fazer. E ele considera o Bernardo como irmão, assim. Então, ele não se vê sem esse seu melhor amigo. Eles dividem um apartamento juntos, sempre passaram pelos problemas juntos. E o Cristiano, ele é, como eu posso dizer, ele é um tanto quanto comum, assim, vive uma vida mais regrada, vai trabalhar, volta do trabalho, vai trabalhar no dia seguinte, no fim de semana viaja. Ele não é uma pessoa tão aversa e tão, né, como o Bernardo, né? E o que eu tenho em comum com ele... Os olhos verdes. Isso é o Cristiano Ronaldo, que coisa... Não, eu acho que um tanto quanto a certa inocência que o Cristiano tem. De tipo, às vezes até se fingir de cego, de suspeitar que é, mas finge que não é. Então ele finge não ver algo que ele acha melhor assim. Bacana. Eu? Uhum. Meu nome é Zé Alberto Martins, eu interpreto o Cadu. O Cadu, ele vem de um planeta chamado Krypton. Não? Os caras nunca deixam fazer a minha própria gênese. Ô, produção, por favor, obrigado. O Cadu, ele é colega de trabalho do Cristiano. Ele é um sujeito que em algum momento a gente sempre se depara com esse sujeito.
Ele é um cara boa praça, ele é comunicativo, ele é aquele cara das ideias, é o cara espontâneo, mas por essa espontaneidade dele ele acaba excedendo alguns limites, principalmente por causa da mentalidade dele, que é muito conservadora. Ele tem uma visão meio deturpada em relação a moral, aos bons costumes, muito embora ele mesmo se comporte de uma forma extremamente machista, ele tem uma cabeça muito campesina, do homem do interior ainda, que ainda não aceita uma sociedade tão aberta, que ainda não aceita uma sociedade tão mudada. E aí muitas vezes o Cadu acaba fazendo discursos preconceituosos, por conta desse humor exacerbado que ele tem, ele acaba excedendo alguns limites da convivência. Em alguns momentos isso se torna intragável. A gente conhece vários seres humanos assim e infelizmente mudar a mentalidade de algumas dessas pessoas ainda é um processo que está distante, conseguir essa homogeneidade, essa aceitação. Mas o Cadu ele não faz as coisas que ele faz por maldade, não consideraria ele no extremo de um homofóbico que sai quebrando lâmpada na cabeça dos outros na rua, mas ele não fica muito longe do cara que não acha isso errado. Ele é o cara que ele vê essa notícia e fala, bem, procurou, né? Se tivesse quieto em casa não tinha acontecido. Ele tem uma cabeça meio medieval ainda, infelizmente. E a reviravolta que o personagem tem no decorrer do espetáculo, no decorrer da história, mostra a mudança que todos nós precisamos passar para aceitar a sociedade do jeito que ela é. E eu acho que o que tem em comum entre o Cadu e eu é essa espontaneidade. O cara ele fala sem medir consequências. Algumas vão ser certeiras, outras nem tanto. Outras a galera vai falar, você é louco, mano, você falou isso? Tipo agora eu falando da lâmpada. Vai ter uma galera que já vai parar o vídeo aí e falar, você é homofóbico maldito. Mas enfim, é isso, você fala. Assim como eu, o Cadu fala e não tem limites pra falar. Quero café! Isso aqui, ó, desculpa. Conhecer a família da pessoa que você namora é sempre constrangedor. Conte algum mico ou gafe que você cometeu neste primeiro encontro familiar. Porque assim, eu tive uma quantidade considerável de namoradas, então eu preciso me lembrar quais delas que foi a quantidade. Ah, tá! A minha atual namorada, Thaís, quando eu fui conhecer a galera, os pais dela, muito tempo atrás, eu ainda era um menino todo conservador e tipo, as coisas têm que ser certas, eu não tinha coragem nem de entrar no quarto da minha namorada. Sério, eu tinha dessas brechas assim, não, o quarto da menina é um lugar proibido pra homens. E aí eu fiquei na casa dela vendo filme até tarde e acabou o busão, não tinha como voltar pra casa. E aí ela foi pro quarto dela dormir e eu fiquei mó sem graça, tipo, ela falou, não, você pode ficar no sofá, mas eu tinha vergonha de deitar no sofá. Então, tipo, eu dormi sentado na cadeira da mesa, nem no sofá, porque, tipo, eu falei, não, se o pai dela acordar, eu vou, tipo, relaxar no sofá e vou dormir e vai pegar muito mal. E aí eu fiquei sentadinho na cadeira, assim, lá. E aí pela manhã eu tava, tipo, com uma cãibra do lado todo do corpo, assim, o pai dela, tipo, o que você tá fazendo aí, cara? Por que você não deitou no sofá? E eu não conseguia falar porque deu cãibra do lado. Foi tipo muito humilhante, cara. Que merda. Catuaba selvagem ou balalaica marota? Como é que é? Catuaba selvagem ou balalaica marota? Acabou a pergunta. Nossa, deu azia essa pergunta já. Eu escolheria as duas. Eu acho que eu ia na Catuaba selvagem. É peita! Ai, meu Deus. Você já esteve na situação de friend zone que nem o Bernardo? Desistiu ou conseguiu ultrapassar essa barreira? Claro que sim. Claro que já estive. Eu sou um cara estrategista. Sim, eu consegui ultrapassar a barreira. Eu acho que... Sei lá, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Uma situação pelo menos semelhante, pelo menos parecida. De você ficar muito afim de uma pessoa e aí não ter certeza, né, sobre a outra parte. Então, por sorte, por estratégia, sei lá o que eu posso dizer, talvez por sorte deu certo, assim. Não tenho uma grande frustração pra contar, não. Pelo contrário, deu certo e a gente foi feliz até onde podia. Se bate uma bad, você é mais tipo o Bernardo e se rasga no All By Myself, ou se arruma like a virgin pra cair na balada e beijar outras bocas?
Uau! Gente, olha o perfil dele. Não, eu tenho que... Isso é um ser humano que toma bad em algum momento da vida. Você acha que esse rapaz já pegou fora? Ele vive as duas situações do jeito. Não, esse rapaz causa bads. Ele não é vítima de bads. Nossa, gente, eu como melhor amigo posso dizer que já aconteceu. O quê? Ah, de você ficar numa situação ruim. Cara, deixou. Não, depende. Eu sou uma pessoa, tipo, eu não ficaria numa all by myself, não, tipo, eu poderia ficar na minha, mas depois eu ia sair, nossa, mandar ver e, tipo, esquece da vida, só lembra no outro dia. Tipo isso. Se pudesse dar um conselho para os homofóbicos de plantão, que nem o Cadu, qual seria? Se matem. Homofóbico, gente. Homofóbico é Hitler. A gente outro dia tava falando a respeito, né? Que não dá pra definir o Cadu como o homofóbico que a gente conhece. Na verdade, se a gente parar pra pensar no termo fobia, que é medo, um pouco de repulsa, isso sim cabe, mas não esse tipo de homofóbico que tem aí na sociedade. Ele é um cara que ele mantém uma certa distância porque ele é conservador, eu acho que é só isso. Agora, com relação aos homofóbicos, um conselho, eu falei brincando, se matem, mas não chega tanto. Eu acho que procurem a religião, procurem amar os familiares de vocês, procurem respeitar todas as pessoas, né? Procurem abrir a cabeça, seguir outros padrões, né? Se preocupem com outros problemas. Tem tanta coisa aí para ser resolvida. Então, não é o fato de uma pessoa estar sendo feliz com a outra que vai te atrapalhar ou que deve ocupar o seu tempo. Procure ocupar seu tempo fazendo coisas boas, coisas legais para outras pessoas. É isso aí. E também buscar o autoconhecimento, porque muitas das vezes, não todas as vezes, mas a maioria, no fundo, é um medo de se libertar da pessoa, ter medo de falar, de saber quem ela é também, entendeu? Um conselho para os preconceituosos, que eu acho que é o caso do Cadu. Ele é preconceituoso porque ele ainda não conhece, ele tem limitações, ele ouve falar muita coisa, desconhece a coisa como ela é. Para os preconceituosos, aprendam a ver a sociedade como um sistema de sempre mudança. O mundo é uma coisa cíclica, ela nunca vai ser a mesma coisa. Então, o que era pecado, o que era proibido, o que era errado, o que era tabu há 50 anos atrás, hoje já não é mais. E muita coisa que é considerada normal vai ser anormal daqui a 50 anos. A gente precisa considerar essas mudanças, porque a sociedade é um organismo vivo. Isso para os preconceituosos. Para os homofóbicos, se matem. O conselho do Ivo é totalmente correto. Vai se tratar, vai se tranca numa caverna e vai ficar conversando com os bichos da caverna, mano. Porque, tipo, não, está errado. Está errado. Bater nas pessoas é errado. Para os preconceituosos, é você entender que, tipo, sei lá, falando de uma coisa, uma religião onde todo mundo, a maioria acredita. Se Deus deu o livre-arbítrio para cada um ser o que quiser, não é você que vai ditar o que é certo ou errado. Bonito. Mano, vai pensar que eu não falo. Palavras da salvação. Não, mas é sério. Da salvação. Eu termino e encerro assim. Bom, e aí vocês ligados aí no Acesso Cultural, nós temos um convite bem bacana. Querido Amigo é um espetáculo que está fazendo a sua 3ª temporada e nós voltamos para atender pedidos, isso é muito legal. É uma peça que fala sobre amor, preconceito, amizade, tudo junto, tudo misturado, tem mensagem positiva e muita risada durante. Então vale a pena vir conferir. Isso aí. Todas as sextas-feiras, às 21h30, aqui no Teatro Extra Itaim. Rua João Cachoeira, número 899. No 2º piso do Hipermercado Extra. Nós temos estacionamento e McDonald's. Eba! Vem, gente! Obrigado!